Vamos lá? Então a gente pensou aí, estamos já chegando, quase concluindo, Fé Começa em Casa, e nós vamos entrar com o próximo curso, que é Oração, James Houston. Infelizmente não acha o livro dele para comprar, tá bom? Mas a gente vai ver se consegue pensar em pelo menos alguma apostila para vocês, tá? Nós vimos que nesse Fé Começa em Casa, ele termina agora, esses últimos capítulos, qual é a estrutura, quais são as estratégias que a gente tem que ter para que essa fé possa ser transmitida para os nossos filhos e possa ser estabelecida em casa. Então, a primeira coisa que ele fala é que é autoridade. Eu tenho falado que a gente tem vivido uma crise de autoridade tremenda hoje. Com essa coisa de ser democrático, né? Você sabe o que é democracia? Não? Alguém sabe o que é democracia? Todo mundo acha que democracia é um governo de todos. Mentira, é o governo da maioria. É um governo autoritário, onde 50% mais um manda. Só isso. E é gozado que eu sempre gosto de democracia, sabe quando? Quando eu quero que você me escute. Não, você não é democrático. Quando eu quero colocar minha opinião e você não aceita, aí vocês não são o quê? Porque democracia para mim é eu falar o que eu quero e as pessoas votarem em mim. Isso é democracia. Então, com esse negócio, né, da gente sentar à mesa, de deixar os filhos falarem, de deixar os filhos decidirem. Será que eles têm condições de decidir? Interessante que a Bíblia diz que um povo, quando não tem liderança, padece. Eu creio que a gente não tem que ter, acho que todos os excessos é perigoso demais, né? Aquele excesso que a gente foi criado, que a gente não podia abrir a boca, a gente foi para outro, que a gente pode abrir a boca. Aquele excesso que a gente foi criado, que a gente apanhava por tudo, a gente cresce agora com outro excesso. Vale tudo. Vale tudo. Quem é a autoridade em casa? Quem é a autoridade? A segunda coisa que ele falou foi sobre probabilidades, né? A gente quer uma receita de bolo. Todo mundo está em busca de uma receita de bolo. 10 passos para ser feliz. 5 passos, né? Todos esses 5 passos, 10 passos, 3 passos, 4 passos. E a gente olha esses passos e a gente tenta aplicar. Então, quem são os livros que são os maiores best-sellers que existe? Todo livro de autoajuda. Fez um livro de autoajuda, e o livro de autoajuda ele é muito legal, que quando você termina de ler, o que você faz? Eu vou aplicar. Só que aquilo deu certo para aquela pessoa. Mexeu com algum mecanismo interior dela, que ela consegue absorver aquilo e despertou algum gatilho na mente, no coração dela, que ela pratica. E talvez não vai pegar o teu gatilho. E talvez você não tenha conteúdo para aplicar aquilo. Então, qual que é a probabilidade? Probabilidade é o seguinte, a gente precisa entender o que são princípios e o que são regras. Princípios é aquilo que são eternos, em qualquer situação.
amar o próximo. A gente colhe o que a gente planta. É isso? Quando a gente trata o outro como a nós mesmos. São princípios, servem em tudo. Semana passada a gente tocou num outro problema que era ser normal. Quem é normal? Quem é normal, gente? Oi? O que é ser normal? Oi? Pelo menos tem algumas coisas que a gente entende que é normal, né? O que a gente poderia descrever aqui e falar, gente, ó, isso é normal? Escola. Mandar filho para a escola, isso é normal? É ou não? Acompanhar eles na escola. Não, já não é. Aí já não é. Mandar, a gente manda, isso é normal. Oi? Acompanhar também. E a igreja, é normal? Para uma pessoa que tem cristianismo, sim. Eu ouvi uma frase que eu gostei demais essa semana. A gente quer autoconhecimento de Deus, mas não quer conhecer a Deus. Eu quero estudar sobre Deus, mas eu não quero conhecer Deus. É normal? Vocês acham que é normal alimentar filho hoje? O que vocês acham? É normal alimentar, não? Nuggets, batata frita e ketchup. Cara, eu não consigo acreditar que só come isso. Hambúrguer também? De frango ou de carne? Carne. Onde que eu fui? E não é só essa casa, muitas casas. É nugget, é batata frita. E eu lembro da Sofia. A Sofia pegava cebola quando era pequenininha e mastigava. Nossa, aquilo, a Sofia era um ET para todo mundo. A Sofia comia brócolis. A Sofia sempre comeu direitinho até ir para os Estados Unidos e passar fome. Aí estragou tudo, aí ela come tudo mesmo. Mas ela sempre foi muito natureba. Eu lembro que a Marli saía pela manhã, fazia todas aquelas sopinhas, aquelas coisinhas, papinha, colocava nos potinhos. Gente, isso dá um trabalho, não é mais fácil no mercado comprar um potinho ali, soca o potinho na molecada e acabou. Eu não sei, eu acho que não é mais normal isso, não sei. É normal, não? É normal hoje o filho gritar com o pai? Normal? É normal hoje cada um ter o seu quarto? Porque vê só, você sabe como que mede pobreza no Brasil, não? Você sabe como que é um dos índices de pobreza? Número de camas por morador da casa. Eles fazem essa pergunta. Quantas pessoas moram na sua casa? Quantas camas tem? Era meu pai, minha mãe, mais 7 filhos, e haviam 2 camas. Quando a gente mudou para cá. Vocês têm noção, não? Nível de pobreza nosso? 2 cômodos. Quarto, cozinha. E depois a gente foi aumentando a casa. E o nosso sonho era que os nossos irmãos se casassem para a gente pular a cama. Para herdar a cama.
Sabe quem que herdava sempre? Havia uma regra, gente. A minha casa era extremamente organizada. Quem ia para a cama sozinho era o mais velho. Era o mais velho. Então eu era o sétimo. E o meu sonho era pegar o travesseiro da minha irmã. E quando eu casei, eu levei o travesseiro da minha irmã. Eu só dormia com aquele travesseiro. Um dia a Marli resolveu lavar aquele travesseiro, gente. E quando ela lavou, ela conseguiu achar até ossinho de galinha dentro do travesseiro. Era um negócio nojento, mas era o meu naná. Eu só dormia com ele, gente. Eu sou traumatizada até hoje. Eu não acho, até hoje, um travesseiro. Ela destruiu meu travesseiro. Porque quando ela abriu e foi lavar aquilo, quando ela voltou o que tinha dentro, não é mais o travesseiro. Aquele cheiro que foi herdado de quase 40 anos que fazia aquele travesseiro na família. Aquilo era maravilhoso. Você dormia, não tem hoje uns sprayzinhos que você joga no travesseiro para dormir? Ele nem precisava de spray, você colocava, você desmaiava, porque o cheiro era terrível, pô. Mas era uma coisa que era passada. Hoje, como que é? Cada um tem o seu quarto, é isso? Porque só são 2 filhos, não é isso? Cada um tem o seu quarto. Hoje a minha casa tem 2, 4... Tem 5 camas para 3 pessoas. Tem 2 banheiros. Eu sou rico. A gente não tem noção do que é pobreza. Parece que agora, quanto cada um tem a sua individualidade, menos junto a gente está. A gente não se reúne. A gente não consegue fazer nem refeição junto, às vezes. Às vezes é uma briga. Às vezes é mais fácil mandar mensagem, né? O almoço está pronto, ok. Não é isso? A gente tem um grupo de WhatsApp da família, onde a gente conversa dentro de casa. Principalmente quando eu estou na televisão e eu estou morrendo de sede. E ela está lá no quarto fazendo alguma coisa, eu mando uma mensagem para ela. Oi, bem, eu te amo, que saudade que eu estou de você. Aí ela fala, nossa, que isso? Traz um copo d'água. Aí estragou tudo, né? Aí já... Gente, a gente melhorou tanto, né? E aí, ontem, eu e a dona Marli, a gente foi para o casamento, estava voltando, a gente começou a discutir um assunto aí. Que a gente tem aqui 2 experts que vão nos ajudar hoje, muito. Sobre espiritualidade. Vocês acham que é possível voltar a ter culto doméstico? Alguém sabe o que é culto doméstico? Aqui não. Quem sabe o que é culto doméstico? Quem já? Maria Helena só. Israel, que era filho de pastor e não participava, dava um nó no pai dele. E o Silas. Silas, o que é culto doméstico? Explica para ele. Eu acho que ninguém sabe o que é esse negócio aqui. Me explica para eles o que é isso. Como que era esse culto? Explica para a gente. Assim. Não estou brincando, não. Eu estou falando sério mesmo. Me explica as partes do culto, como que era. Primeiro era bater em todo mundo para levantar. Isso já fazia parte do culto doméstico, é isso? Era bem simples. Na época, eu não sabia ler. Pegava a Bíblia, juntava as criançadas lá, lia o texto, fazia oração. Teu pai lia o texto? E ele não sabia ler. Sei. Devia ser lindo. Ele lendo devia ser um negócio assim maravilhoso.
rápido, com uma nitidez, com uma... Todo dia. E vocês participavam. Com uma alegria tremenda. Era bom. Era bom ou não? 6:30 da manhã. E agora? Vamos fazer uma pergunta que não quer calar. Que eu acho que vai introduzir um pouco isso. O que é ser sacerdote do lar? Quem é o sacerdote do lar? Quem vocês acham que é o sacerdote do lar? Quem é? O homem, a mulher, quem que é? Oi? É o homem? Sério mesmo? Não. Agora você já está. Quem é o sacerdote do lar? Os dois. Você sabe quem que é o sacerdote do lar? Quem é crente? O crente da casa. Eu escrevo isso no meu livro. Nós tínhamos um irmão aqui, antes de mim, ele era um jovem, conheceu uma moça não crente, namorou com ela, evangelizou, ela se tornou membro da igreja, se casaram, tiveram 2 filhos, frequentaram a igreja um tempo depois que o menino nasceu, ficaram até os 4 anos, e sumiram da igreja. E quando eu cheguei, esse filho deles, o Vinícius, na época, chegou para eles e falou: se vocês não querem ir para a igreja, eu vou, me leva. Vocês não precisam ir, só precisam me levar. E esse menino cresceu aqui dentro. E aí trouxe a mãe de volta. E era a mãe e os 2. E o pai, de vez em quando, aparecia. Quem é o sacerdote desse lar? A gente tem o caso aqui da Maria Helena, o Jonas. São fundadores aqui da igreja. Mas eles assumiram um papel com os 2 netos. Ela trouxe os 2 netos para a igreja, independente dos pais. Um deles é o Acontece. É o Daniel. E o outro é o Davi, que toca aqui. Eu acho que a gente discute alguns conceitos, assim, a gente estabelece algumas coisas esquisitas demais. Sem lógica, sem sentido, sem razão. E a gente está perdendo um tempo tremendo. Então, eu tenho aqui uma pedagoga que vai dar um toque para a gente. Qual é o melhor período de absorção e de ensino para um filho? Dona Ieda, seu Fernando pode vir aqui. Exatamente. Pode vir aqui. Qual dos 2 que vai começar a falar? Pode falar, mas eu acho que eles não vão te ver. Ieda é professora. Ieda tem formação na área de pedagogia, de ensino. Esposo do pastor Fernando. Eu falo um pouquinho sobre essa fase da infância em que a criança ela está aprendendo.
Ai, ai. Bom dia a todos e a todas. A gente veio para aprender hoje, tá, pastor? E eu estava bem quietinha ali, bem comportada, interessada em estar ouvindo sobre isso. Porque esse tema é hoje, com toda a dinâmica, principalmente mulheres trabalhando, isso altera muito a dinâmica do lar, né? Quando a mulher pode não estar trabalhando por um período, às vezes, quando as crianças são pequenas, há uma facilidade maior de trabalhar essa questão do ensino, porque a mãe está mais tempo ali. Mas nem sempre isso é possível. Muitas mulheres precisam trabalhar e ficam em casa apenas no período que por lei elas têm, né, para amamentação, e logo precisam voltar. E então, graças a Deus, hoje os homens têm assumido também muito mais essa parte de acompanhar os filhos, de estar com os filhos, o que na nossa época, por exemplo, não era muito, não se via muito. Os homens estavam muito mais num papel de provedor e as mães muito mais no papel de cuidado dentro de casa. Hoje, isso se alterou. Então, é importante pensar, e eu gostei dessa perspectiva de pensar que o sacerdote... Eu estava querendo falar para o Fernando que ele é o sacerdote, porque eu já sou copeiro do lar, né? Então, não dá para fazer muitas funções. Eu já estou cuidando, né? Já sou que nem Neemias, lá, copeiro do rei, e ele é o sacerdote. Mas, enfim, gostei dessa perspectiva, porque hoje, esse trabalho com os filhos, ele está sendo compartilhado, os homens e as mulheres cuidando. Por isso é importante, quando se fala em família, a classe ser uma classe de casais. A gente trabalhava muitos temas só com as mulheres e outros temas só com os homens, e era difícil, né, de ter essa visão de que o casal está cuidando dos seus filhos, não a mãe está cuidando dos filhos, mas o casal. E para chegar nisso, nesse período de aprendizagem dos filhos, entender que a criança aprende por vários mecanismos. Ela aprende aquilo que a gente fala, mas ela aprende aquilo que a gente faz. Ela aprende ouvindo, mas ela aprende vendo. E, às vezes, o que é muito problemático, mesmo para os lares cristãos, é que a gente ensina uma coisa e, às vezes, faz outra, né? Então, por isso é importante também o casal ter muita coerência, né, naquilo que vai ensinar, naquilo que está ensinando. Coerência, inclusive, com aquilo que está sendo ensinado na igreja. Por isso é importante os pais estarem presentes quando tem programação, quando tem tudo, porque estão acompanhando o que está sendo ensinado também na igreja, porque senão você faz uma coisa, a igreja faz outra, e a criança fica numa confusão danada. Esses primeiros anos de vida, que é a primeira infância, é o período onde a criança mais absorve, principalmente os conceitos para o caráter. Por isso, as experiências nesses primeiros anos de vida, e alguns autores falam de primeira infância de 0 a 3, outros falam de 0 a 5, mas a gente tem aprendido que o aprendizado da criança vem até mesmo antes da criança chegar ao mundo, né? Os ensinos mais recentes, eles mostram que a criança está aprendendo... Eu já estou dando aula aqui, pastor. O senhor falou, eu fiz uma pergunta, eu já estou aqui me expandindo. Mas esse processo de aprendizagem da criança, ele vai, inclusive, pelas coisas que a gente não fala, pelas coisas que a gente demonstra. A criança sente o amor, não porque a gente fala, eu te amo, mas ela sente o amor pela segurança, pela paciência, quando você está alimentando e faz aquilo com carinho, não faz aquilo reclamando ou com raiva, porque está perdendo o tempo que gostaria de estar fazendo uma outra coisa, está no WhatsApp. Hoje a gente fala muito isso com as mulheres, mães, que estão amamentando e estão no celular, não estão olhando para a criança.
né? O momento, às vezes a mãe não pode amamentar por qualquer problema de saúde ou alguma coisa, mas ela pode dar a mamadeira para a criança olhando, passando carinho. Da mesma forma, os pais, se a criança não está sendo mais amamentada, o pai pode dar a mamadeira dando esse carinho, esse olhar másculo, né, para essa criança, tanto o menino quanto a menina. Por quê? Porque a criança aprende pelo tato, principalmente, é o primeiro sentido que é desenvolvido na criança, e esse tato passa conforto, passa segurança, passa amor, também passa limite, porque você fala não, agora não vai ficar mamando na mãe 3 horas, nem pode amamentar o filho até os 18, né? Você vai ter que pôr limites. Então, o período que a criança vai aprender nesses primeiros anos de vida, e eu diria até os 5 anos principalmente, são elementos que dão para a criança a estrutura. Hoje foi uma mensagem muito bonita falando sobre fundamento, dão um fundamento para essa criança ter o caráter dela. E isso é muito importante, porque a gente pode até arrumar comportamento, mas caráter é muito difícil. É só Jesus para transformar alguma coisa que está errada nessa formação de caráter. Então, é muito importante, eu vejo hoje, essa importância dos casais da igreja estarem reunidos, porque eles precisam entender que, assim, a responsabilidade com os filhos é compartilhada. Não só a responsabilidade de pagar as contas, de suprir que eles precisam, mas a responsabilidade do afeto, porque a criança se forma nesse afeto. Se você pode falhar com tudo. E o pastor estava falando, 7 filhos numa cama só. Nós éramos em 4, pastor, na minha casa, né? O Fernando não, porque ele já tem uma outra. Ele era mais incrível, né? Que assim, o Fernando teve uma condição financeira melhor na formação, mas não tinha estrutura familiar que a nossa família tinha. Então nós éramos pobres, mas já felizes. Aquelas crianças que acordam às 6h30, meu pai também era assim, porque todo mundo fazer o culto doméstico, e a gente participava de tudo na igreja. Então, a igreja era a extensão da nossa casa. O Fernando já teve uma vivência diferente, né? Tinha várias camas e uma família muito desunida. Então, é outro problema, é outra questão. Mas, quando a criança tem afeto, ela é amada, ela é querida, ela não corresponde ao meu ideal, mas aquilo que ela é. Então, assim, eu não amo essa menina porque ela é linda, tem os olhos que eu queria, o cabelinho que ela queria. Eu a amo porque ela é quem ela é. Eu amo esse menino porque ele é quem ele é. Ele não é o meu ideal de menino, ele não vai jogar futebol, ele não vai ser porque ele gosta de outra coisa, mas eu o amo porque ele é quem ele é. Isso é muito importante, porque é isso, esse afeto, que traz a segurança para a criança. Então, esses primeiros anos são importantes por isso. A criança aprende esse afeto pelo tato, depois ela aprende pelo ouvir, ela aprende pelo cheiro, pelo olfato. A gente falou do tato, mas o olfato também, porque a criança sente o cheiro da mãe, ela sente o cheiro do pai. Depois ela vai fazer o contato visual. Então, ela aprende a ver o mundo, ela sabe que o pai chegou, né? Nós temos um netinho agora de 2 anos, e ele sabe o barulho da chave do pai. Ele pode estar em qualquer canto do apartamento. Quando ele escuta o barulho, ele sai correndo, porque é o pai dele que chegou. E tanto é um encontro feliz para ele, quanto é para o pai saber que o filho o recebe com essa alegria. Então, a criança vai aprendendo com esses sentidos todos. Com o tato, com o paladar dela, né? Ela vai sentindo o sabor das coisas, enfim. Então, até os 5 anos, esse afeto que é formado de várias formas, ou apresentado para a criança de formas diferentes, trazem essa segurança que ela precisa. Cada um de nós precisa muito. O pastor falou de muitos sofrimentos, e a gente está muito feliz que a igreja está investindo nas quintas-feiras, nesse ministério,
Porque as dores das pessoas não são de agora, elas normalmente são dores de muito, muito tempo atrás, dessa primeira infância. Geralmente. A falta de afeto, a falta de aceitação, dela saber que ela não foi amada. Eu falei há pouco tempo com uma pessoa que é uma diretora de uma organização grande, e ela falou para mim: eu nunca fui vista, eu era invisível na minha família. Então, essa é uma dor que vai passar pela vida da pessoa afora. E nasceu lá, na primeira infância. Quando a criança não era vista. Por que ela não era vista? Porque ela não correspondia ao que os pais tinham idealizado. Se não era aquele ideal de crianças, é uma criança que nasce mais magrinha, mais doente, ou mais acanhada, ou chorona, ou enfim. E aí ela passa a ser aquela criança relegada. Numa família de 7, os pais precisam ter muita sabedoria para poder dar esse afeto para cada um. Geralmente os filhos mais velhos ajudam os pais nessa, e aí você acaba tendo uma afetividade que vem da irmã, do irmão, enfim. Mas eu acho que assim, muito valioso saber que a criança se forma nesses primeiros anos. Agora, a gente às vezes fica meio desesperado de pensar: nossa, eu fiz tanta coisa errada com os meus filhos até os 5. E agora? Estão tudo estragado, não tem caráter, meu Deus do céu. É melhor jogar fora. Não. Existem coisas que a gente pode, sim, ofertar, oferecer, consertar. Claro que existe, porque senão a gente não creria no poder de Deus. Não poderia crer no poder de Deus. O poder de Jesus de restaurar essas coisas é muito grande. E essa pessoa que eu mencionei foi uma das pessoas que eu falei: olha, você não precisa mais ser invisível. Você pode ser quem você é. Porque você para Jesus, você sempre foi muito visível. Jesus sempre te viu como você é. E essa palavra foi restauradora, porque essa pessoa está aprendendo agora, enquanto adulta, a saber que ela é uma pessoa amada por Jesus. Então, não é uma coisa para a gente ficar desesperada: ai meu Deus, estraguei meus filhos, fiz tudo errado. Não. Tem um conserto, né? O poder de Deus é verdadeiro. Você já percebeu que hoje ninguém mais tem filhos? Não nasce mais filhos, nem filhas. Só nasce príncipe e princesa. Só nasce príncipe e princesa, gente. Eu fico pensando: quem que vai trabalhar? Ninguém trabalha mais, porque só tem príncipe. Bem-vindo, príncipe, bem-vindo, princesa. E quando eu vou visitar bebês, ou vou visitar quando eu vou em algum aniversário, eu e a Marli damos livros. A gente só dá livro. Bíblia. E sabe a princesa? Ai, que linda, que linda, que linda. Quando ela faz 12 anos, ela tem espinha. Obesidade. Ninguém mais chama ela de princesa. Ela foi criada para ser o quê? Princesa. E ele foi criado para ser o quê em casa? Se ele é o príncipe, o que vocês são deles? Rei? Ou vocês são súditos do príncipe e da princesa? Só para pensar, tá? Outro dia o irmão ali da porta falou: pastor, ninguém gosta de fazer pergunta para o senhor, né? Porque o senhor não responde. Ele coloca aqui, o autor, até para a gente chegar naquilo que a Ieda colocou, né? Dentro de uma visão bíblica, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança foi caída, né? E Deus nos dá filhos
para que a gente possa criá-los para Deus. A criança, quando ela nasce, tem algumas realidades que a gente precisa entender. Ela tem condições de aprender o que é certo e o que é errado. Ela sabe. E se tem uma coisa que a gente nunca precisa ensinar para uma criança é fazer coisa errada. Alguém precisa ensinar? Você sabe quando eu descobri que meu filho estava fazendo alguma coisa errada? Silêncio. Silêncio. Está quieto. Bem, olha o que ele está fazendo. Silêncio era o grande sinal. 2. A criança ela consegue diferenciar o que é certo e o que é errado. Quando ela faz coisa errada, ela te olha. Te olha. Então ela diferencia. Uma terceira realidade, que é a melhor fase que tem de uma criança amar a Deus. Ela tem um amor por Deus, ela gosta. Se você, cadê a Elaine? A Elaine do Alexandre. Está lá. A Elaine trabalha com berçário, não é isso? Não é isso, Elaine? Já vai chorar. Para de chorar, vai. Então, a Elaine trabalha com berçário. A criança parece que já nasce com essa... Vocês ensinam a agradecer a comida lá, a mãozinha lá? Como que é? Sim. A gente canta uma musiquinha. E elas? Já fazem com a mãozinha. Naturalmente. Crente, não crente. E Sim. o duro que aquela musiquinha ela canta em todas as refeições em casa. É você que faz isso, não é isso? Não. Não, é você que ensina essas musiquinhas. Assim. Aí tudo que a gente vai comer em casa, ela vai cantar aquela musiquinha. Crente, não crente, ela ensina a musiquinha antes da comida e a criança... E quando ela aprende isso, ela faz isso em qualquer lugar. Você vai no restaurante, papai. Aí todo mundo, aquele riso, né? E quando a gente não percebe quando ela para de fazer isso. Por que ela parou de fazer isso? 4, né? Crianças, ela não gosta de maldade. Não gosta de pessoas más. Talvez a Disney tenha ajudado muita gente nisso, né? E quando o vilão se torna bonzinho, tem alguma coisa errada. Dentro daquilo que a Ieda colocou das fases, acho que é o grande momento nosso da gente aproveitar, né? Ele dá 3 nomes que eu achei bem interessante dessas fases. Ele diz que é o período da influência, da impressão e do treinamento. Então ele coloca esse período da influência, esse que a Ieda colocou. Ontem eu até estava discutindo isso com uma pessoa, falando um pouquinho do meu ministério, daquilo que eu sempre sonhei como igreja. E na igreja em que eu me converti, que eu me tornei seminarista, não era a visão da igreja. Então, eu sempre entendi que a igreja tinha que ser família. Vocês conseguem perceber isso em mim, não? Quer alguma coisa de família, não? Sempre entendi. Eu achava esquisito aquele negócio de separar homem e mulher para dar aula. Eu achava muito estranho aquele negócio. E aí eu comecei a ver que quando o casal está envolvido na igreja, trabalhando, ele traz os filhos. Hoje o Pedro está ali na porta recebendo as pessoas, porque o Gilson e a Sueli, eles sempre cuidaram da porta e traziam o Pedro.
E o Pedro ficava ali entregando folheto, que na época era o boletim. Eu cheguei aqui na porta e ele falou: pastor, hoje, né, parece até homem, né? Pastor, meu pai não pôde vir, mas eu estou aqui, viu? Se o senhor precisar de qualquer coisa. Olha só, na cantina da igreja eu botava casais. Quem que entregava os salgados? Quem que servia? Eram os filhos. Então, os líderes de adolescentes. E aí eu sempre tento envolver o casal em alguma atividade da igreja. Né? Outro dia eu falei, eu só não consigo até hoje colocar mulher para cuidar do estacionamento da igreja. O único ministério que não tem mulher é o estacionamento da igreja. Gente, não é, corta isso aí, senão eu vou ser processado, já vão falar que eu sou... Mas não tem, até hoje eu vou começar a falar, eu vou dar hashtag mulher no estacionamento. Eu acho que eu vou resolver todo o problema de estacionamento se eu colocar mulher lá. Eu acho que ninguém vai botar mais carro aí dentro. Aí, desculpa. Que absurdo! O que você está falando? Então você vai para o estacionamento, Maera? Você vai para o estacionamento? A mulher vai deixar... Você vai para o estacionamento ou não? Não. Você vai para o estacionamento ou não? Se precisar, eu vou. Antônio, domingo que vem... Ah, você não vai. Quem não vai é você. Ela não vai. Melhor não. Eu estou com pouco, mas eu vou falar. Não sei. Uma menina, adolescente, que tentou suicídio essa semana. Os pais desesperados vieram. Sempre tiveram tudo, primeira filha, primeira neta, tudo. Mas sempre foi muito geniosa. Então, sempre conseguiu ter as coisas no grito. O pai tinha aquela coisa da bebida social do final de semana. Mas ele se altera. Até os 12 anos ele bateu na menina. Porque ele ia, não aguentava. Então aquilo que Ida falou, é possível reverter essa situação? Então tem coisas que eu lembro do meu passado, que foi terrível com meu filho. Como ser agressivo com ele, para que ele aprendesse as coisas. Tem sequelas, até hoje eu tenho, com ele. Mas eu tive que entender como esse pai, que agora parou a bebida, está se controlando. Ele entendeu que a filha era mais importante do que o nervosismo dele e a bebida dele. Eu entendi que todas as marcas que eu tive não pode reproduzir o meu comportamento. E eu tive que resgatar isso com meu filho. Eu tenho que resgatar isso com ele, porque ele é mais importante do que meu jeito de ser. Meu jeito de ser. Então, esse período de influência, ele é fundamental. A gente entende que a criança não está aprendendo, que a gente educa, né, adolescente. A gente educa jovem. Não, a gente não educa mais jovem, a gente não educa adolescente. A gente pode até... A gente confirma o que a gente ensinou. Porque criança, quando você ensina, ele vai aprender, ele não vai questionar.
Ele vai fazer aquelas perguntas, por quê, por quê, por quê, por quê, quando ele chegar naquela fase, né, de 5, 6 anos, que ele está descobrindo o mundo. Mas ele não vai te questionar. Se você responder, acabou. Mas quando ele chega na adolescência, e hoje, na nossa época, a idade da razão era 7 anos. Era com 7 anos que se alfabetizava. Hoje caiu essa idade. Está 6 anos hoje. Daqui a pouco, com 5 anos, já vai começar, apesar que já tem criança, muitas crianças, com 5 anos alfabetizada. Na nossa época, a gente era muito bobão, né? A gente era bobinho, bobão mesmo. A gente começava com 14, 15 anos, em ser um pouquinho mais bobinho, né? Ser mais espertinho. Hoje, com 9 anos, o indivíduo voa. Às vezes eu morro de rir, porque eu pego alguns ali na porta, sento e eu converso com eles como adulto, assim. Aí me fala como é que está a tua vida. Você tem trabalhado muito, cansado? Explica para mim o teu relacionamento em casa. E aí eles vão conversando, cara. Eu doido para rir por dentro, né? Mas assim, mantendo a seriedade. E eles entram. Então, eu estava falando com a Marli, essa coisa, como é que a gente vai trabalhar essa espiritualidade em casa, esse tempo. Hoje, Silas, se você acordar o menino 6h30 para estudar a Bíblia, ele te mata. Ele pega o ECA, ele ainda liga, né, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outra... Se você entrar no quarto dele, é invasão de privacidade. Se você pegar o celular dele para ver, então você vai ser denunciado. Porque você não respeita a liberdade dele. E a gente está aceitando isso. Então, eu vou pedir para alguém que tenha mais tempo do que eu, para poder falar um pouco sobre isso. Como trazer essa espiritualidade para dentro de casa. Ele que faz consulta, ele que ensina isso para os outros, vai ensinar a gente. Aí vai o pastor Fernando, né? Inclusive tem um livro bem interessante do Swindoll, que é aquele pai, né? Eu acho que é. Marli leu muito ele, eu comecei a ler. É um livro muito bacana. Quando o Swindoll fala como ser pai hoje. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Alegria estar com vocês aqui. Bom, a vida já me entregou, né? Falando que era uma tranqueira, né? E tudo mais. Mas é verdade. Uma coisa que eu tenho sentido no coração nesse momento, quando o pastor está falando, e talvez seja a experiência de alguns homens aqui, a dificuldade que nós temos de afetividade, de relacionamento, como lidar com essa situação. A mulher tem muito mais facilidade do que a gente no trato, né, dessa educação, desse cuidado, dessa atenção que a criança precisa. Vou pegar um gancho aqui, antes que eu esqueça. Quando o Thales nasceu, nossa, ele era lindo, ele era a minha cara. Eu olhava assim e falava, nossa, como esse menino é lindo, ele é lindo mesmo. E eu era extremamente apaixonado. Então, às vezes, eu chegava em casa às 6 horas da tarde, pegava ele, botava ele aqui no colo para fazer ele dormir, né? E eu cantava aquela música da Margarina Bona. Olha, para vocês verem como é velho esse negócio. Então era assim, Bona, que bom te conhecer assim, feliz da vida. Quando eu começava a cantar essa música, eu não sei quem que dormia primeiro, se era eu, se era ele. Os dois dormiam. Mas quando eu vim para cá, a Sofia tinha nascido, e a Sofia gritava, como que a Sofia chorava. Acho que toda a mudança, grudado com a mãe. Aí quando ela começava a chorar, eu falava, bem, eu vou para outro quarto. E é uma fase que eu queria resgatar com ela, mas passou. Então, hoje, tudo que ela precisa, pai, o chuveiro não funciona, o japa não sabe, aí eu vou lá, estrago o chuveiro, né? Então, tá bom. Muito bacana, né? Mas, assim, falando com os homens, principalmente agora,
agora, a minha grande dificuldade de lidar com todas essas situações, né, de afetividade, relacionamento, aprendizagem. Eu era tão zeloso nisso que quando a Ida nasceu o nosso primeiro filho, o Diogo, né, e ela precisava de ajuda, nós morávamos sozinhos no Rio de Janeiro, e ela já estava passando extremamente mal. Ela falou: cuida do nenê para mim, né? Balança ele e tal. E ela brinca, eu fazia aquele drink com ele, né? Fazia tchau, tchau, tchau. Não sabia nem segurar a criança, nem dar banho na criança, e toda uma dificuldade no desenvolvimento dos nossos filhos. Mas logo eu comecei a compreender que eu precisava de ajuda nesse sentido. E a melhor pessoa para me ajudar ou fazer entender como é que funciona todo esse processo era minha esposa, que naturalmente, né, por Deus e também talvez pela criação, tenha mais possibilidade do que a gente, enquanto homem mais duro, mais resistente, com outras preocupações, lidar com isso. E eu comecei a ouvir a Ieda de como tratar as crianças, como lidar com as crianças, como ajudá-las no desenvolvimento delas. Então, para mim foi muito importante, porque uma vez que eu não tinha como saber em lidar com essas coisas. E eu entendia da parte de Deus que eu tinha que ser diferente, mas como ser diferente? De que forma ser diferente? E a Ieda me ajudou muito nos relacionamentos, e até o dia de hoje, as minhas crianças com 40 anos, né? Ela continua me ajudando a me relacionar bem com elas. E eu vejo isso como um fator importante. Errei, lógico, todos nós erramos. Mas uma coisa que eu aprendi também muito cedo, e pratico até hoje, é pedir perdão para os meus filhos. Porque quando você pede perdão, você está trazendo cura na vida deles. Quando eu vou pedir perdão, ainda hoje eu peço para ele: puxa, papai foi duro, papai talvez não deu aquela atenção, ou aquela coisa. Pai, para com isso, já passou, não tem mais nada a ver, já está tudo perdoado, as coisas já estão tudo bem. Eu falei: não, eu quero pedir perdão. Eu peço perdão por mim, porque eu sei que eu errei, e eu peço perdão porque eu sei que eu trago cura na vida deles. Que nem hoje eu tenho assim, aquela inveja gostosa de ver meus filhos, meus genros, como eles lidam com as crianças, que eu nunca lidei com eles assim. Mas hoje eu olho para o meu filho e falo: eu tenho orgulho de você, porque eu gostaria de ser um pai como você tem sido. Então, nisso eu vejo que ele já me perdoou, eu consigo me perdoar. Isso traz cura na vida dele e faz com que ele seja muito melhor do que eu. Então, talvez, assim, hoje, assim, para os homens, né, para as mulheres é muito mais fácil esse trato, mas para nós, enquanto homens, é difícil, né? Nós parece que temos uma resistência natural ao lidar no desenvolvimento das crianças. Mas com a ajuda da esposa e também com orientações que a gente possa ter na igreja, porque a igreja para mim foi muito importante. Foi onde eu comecei a ver famílias felizes, quando eu comecei a ver relacionamentos que funcionavam. Eu vi: puxa, existe isso, pode não existir na minha casa ou na minha realidade, mas na igreja eu enxergava homens enquanto homens, mulheres enquanto mulheres, crianças. Nós tínhamos referências que nos orientavam e ajudavam. Eu me converti muito cedo, com 18 para 19 anos. E nesse período eu não acreditava em família, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Mas foi na igreja, participando da igreja, eu comecei a ver famílias como a da Ieda, outras famílias, crianças, jovens, como eu, que tinham uma perspectiva diferente. E foi lá que eu também comecei a aprender, a mudar o meu comportamento, como o pastor falou, a permitir que Cristo transformasse a minha vida por completo, não só aquilo que eu queria, mas aquilo que eu precisava e às vezes nem sabia que precisava. Então, para nós homens, eu sei que existe uma resistência natural, uma preocupação natural com outras coisas, mas é parte da nossa responsabilidade, que o pastor colocou também, de ser sacerdote em casa. Sacerdote não é ser o pastor ali dentro de casa, mas você ter o cuidado com seus filhos, com a sua esposa, no trato, no relacionamento, na afetividade. Então, talvez você esteja aqui hoje, talvez nos ouvindo, assistindo, ou mesmo participando aqui conosco, já pensando: cara, eu errei pra caramba, né? Já falhei muito, eu não sei o que fazer. Mas é gostoso saber que nós temos a quem recorrer. Primeiro a Deus, a sua palavra,
e a pessoa que Deus colocou ao nosso lado nessa jornada para nós aprendermos uns com os outros e apoiarmos uns nos outros. Tá bom? Eu vou falar aqui do banco mesmo. O Fernando falou que assim a gente olha para o nosso filho, para os nossos genros, a maneira como eles cuidam das crianças, né? O afeto, eles muito desprendidos, né? Nossa primeira neta, ela nasceu prematura e na UTI quem dava banho nela era o nosso filho. E ele falou: não, essa é minha tarefa, eu não posso amamentar, mas o banho eu sei dar, eu posso dar, né? E foi muito bonito. Mas hoje eu vejo assim o Fernando como ele trata os netos, né? A relação que ele tem com os netos. E os nossos filhos falam: puxa, um dia nosso filho falou: puxa, como eu queria que o papai tivesse sido assim com a gente. Eu falei: olha, filho, de fato ele não tinha conteúdo para ser isso com vocês, mas hoje ele é com os netos, né? E aí eles falam: não, tá ótimo, só de ver isso daí parece que é com a gente também. E, obviamente, com os netos, né, mexem com a gente, fazem a gente de tudo. Para vocês terem uma ideia, a nossa primeira neta, quando ela começou a aprender a pintar as unhas, ela pintava as dela, já tinha pintado as dela, e ela pintava do avô. Aí o Fernando falava: mas o vovô é homem, não usa esmalte. Aí ela falou: não, só um pouquinho, vovô. Aí ia lá, o Fernando terminava com as unhas tudo cor-de-rosa. Eu falava: Nando, tranquilo, tem acetona, depois eu tiro. Mas assim, e ela queria, porque queria que o vovô não tirasse, era para ficar com o esmalte que ela tinha passado. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né, a lidar com essas questões aí no relacionamento. Eu só discordo com o pastor Fernando da questão do filho, que ele aprendeu. Talvez ele não tenha recebido, mas ele tinha um conteúdo que o pai ensinou. E às vezes a gente cobra tanto os nossos filhos. Você já percebeu que seu filho é perfeito longe de você? Eles fazem coisas que você não acredita que eles fazem na casa dos outros. Você foi assim. Desculpa usar essa frase, você não vale nada, mas eu gosto de você, entendendo? O filho longe da gente é muito diferente. Muito diferente. Às vezes a gente se cobra tanto, né? Semana a gente teve uma surpresa, né? A filha do casal ali, Júlia, que parecia uma menina tão dependente, a gente estava com tanto receio, ela foi fazer high school. Ela teve que pegar um voo daqui para o Panamá, do Panamá para Washington, passar na alfândega e ir para Detroit. Nunca viajou sozinha. E aí eu liguei para ela quando chegou. Eu acho que eu estava com mais coração na mão do que deles, porque eu já tinha vivido isso com os meus 2 filhos. E quando ela chegou lá, eu liguei: e aí, Ju? Pastor, cheguei, que bênção. Mas e aí? Ela falou: pastor, quando eu estava na fila da alfândega, que eu vi que eu ia perder o voo, eu comecei a chorar. E eu chorei, e aí todo mundo me passou para frente. Aí eu falei: Júlia, agora eu descobri como que eu furo fila. Eu só não sei se as pessoas vão me ajudar, eu chorando, né? Eles sabem. O pai e a mãe que tem. E aqui o autor, eu gostei muito disso, que na infância vem a influência. Na adolescência e juventude vem a impressão, a marca que você vai colocar. A marca. E depois você vai ver o que isso virou. Você vai ver o homem que é, a mulher que é. Então, se vocês falassem para os meus pais, há 40 anos atrás, o Aderso vai ser pastor, eles iam rir de você. A vida foi levando a gente. Então,
Entenda a probabilidade. Se você entender isso, acho que você vai ter uma paz muito grande. Ou seja, no que depender de mim, eu vou fazer o melhor. No que depender de mim. E cada dia eu tento olhar e tentar me entender. Puxa, vale a pena? Será que isso é legal? Né? Eu tenho um péssimo costume, eu sou assim, eu como muito rápido. Eu como muito rápido. E comida para mim, para ter sabor, eu tenho que comer rápido. Se eu não comer rápido, aquela comida... Por isso que eu tenho um estômago maravilhoso, né? Então, todo mundo fala, pastor, conta. Que contar? Se eu ficar contando a comida, para mim, perdeu o gosto. Né? E aí, Dona Marli, seu Thales e Sofia... Gente, é uma tortura comer com eles. Gente do céu. Aí a Marli às vezes sentou lá, a gente começa a comer, ela olha para mim, mas como? Como? Mas aí eles querem estar ali, é o melhor momento, o momento mais gostoso hoje é a mesa. É o momento mais gostoso, é a mesa. Sabe o que eu descobri? Laranja lima. Laranja lima é tudo de bom. Eu compro um monte de laranja, aí eu vou lá e começo a descascar. Aí a irmã fala que não descasca. Você descasca para mim? Aí eu tenho que descascar para ela, sai com a mão toda fedida de laranja. O que ontem eu e ela começamos a pensar sobre essa questão de culto doméstico, sobre essa questão de espiritualidade, é teu filho ter vontade de ir para casa. Se ele tem vontade de ficar com vocês. Se eles têm vontade de ficar com vocês, a gente começa a comentar de testemunhos de pessoas aqui dentro da igreja. Geralmente eu quero dar uma tacada no Thales, aí ele já sabe. Quando eu falo, pastor Thales, eu conheci um rapaz essa semana, o rapaz faz isso, aquilo outro. Você pensou que dedicação que ele tem a Deus. Ele já sabe que eu estou dando umas indiretas nele, né? Ou então a gente comenta de um texto da Bíblia ali, ou alguma coisa que a gente vê do dia a dia. Mas o que você acha disso, Thales? Cara, eu vi isso, eu não estou entendendo. Aí ele me mostra, ele mesmo me mostra. Pai, olha isso aqui, ó. Sofia. Então, de repente, aquilo que teu pai foi maravilhoso. Teu pai foi um homem assim, que dentro da cultura que ele tinha, ele foi maravilhoso. Só que hoje, eu não sei, eu posso estar errado, acho que não rola mais. Se a gente perder essa coisa do vínculo do filho, da vontade dele estar em casa, a gente vai perder essa questão da espiritualidade. Então, mesa é um lugar de bênção. É um lugar que a gente troca conversa, é um lugar... Eu adoro mesa. Se tem uma coisa que eu curto demais, é mesa. De preferência com comida. Então, né, um pãozinho, um cafezinho, um negocinho bom. Gosto de mesa, gente. Se tem uma coisa assim, você quer me deixar feliz, me leva para a mesa. Bom, a mesa vai trazer consequências, como vocês estão vendo em mim aqui, né? Mas uma das coisas que nós fazemos muito, e as nossas crianças adoravam, e ainda hoje praticam, não só na mesa, mas também na cama, sonhar com elas, conversar com elas, sonhar, pensar o futuro, né? E tratar sobre o dia com elas na cama. Então isso foi muito gostoso. Hoje, eles querem brincar de rolar na cama. Então, eu abraçava os dois e a gente tinha que rolar na cama com eles.
Então, às vezes, a Sofia entrava, pai, rola comigo na cama. Hoje não dá, né? Porque é ele que rola comigo na cama, né? Então, Mas era assim, na infância deles, a alegria deles era quando a gente chegava, ia para o quarto, que os dois entravam e queriam rolar na cama. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Agora a gente já tem mais 2 professores, pastor Paulo, Alice, pastor Fernando e Eda. Eu vejo assim, a riqueza de material que hoje vocês estão tendo aqui dentro. A riqueza. Vamos ficar em pé? Vamos orar então, vamos agradecer. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse tempo gostoso que o Senhor tem nos dado de aprender um com o outro, de compartilhar a nossa fé, a experiência, compartilhar os nossos erros e os nossos acertos também, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, nos prepare para logo mais. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso mestre, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos orienta. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo.